Mas, antes mesmo disso, meus irmãos e minhas irmãs, eu era também uma pessoa muito pertinha no orfanato. Eu lembro até hoje de um fato muito curioso, que um rapaz tinha deixado um carro estacionado em frente ao orfanato, e deixou o vidro abaixado. E nós vimos aquilo, entramos neste carro e começamos a fazer uma bagunça imensa nesse carro. O sofá já não tinha mais, porque a gente arrancou o pano lá do sofá e deixou no traste o carro. E depois aquele motorista veio. Até hoje eu tenho aquela sensação daquela chave no meu pescoço. Porque quando eu fui o último a sair do carro, então ele lançou a chave e até aqui, ó, tá aqui, eu acho que está roxo até hoje aqui. Então essa experiência de pertinha eu não esqueço também. Mas veja que as experiências da missa, e é interessante que a gente fale sobre experiência. Muitas experiências que nós fazemos na vida marca. Experiências são marcas tanto de frustrações, decepções, como de fatos que nos deixam pessoas cada vez mais alegres, felizes. Por isso que nós, diante de tantas experiências, em momentos de oração, coloque todas as experiências diante do coração de Jesus, para que aquelas experiências que foram de fracasso, de abatimento sobre você, se transformem em vida, em restauração, em realmente numa vida nova para você. Por isso que as experiências que vivenciei naquela missa, quis transferir para o orfanato. E veja, eu brincava de celebrar a missa. Veja, no orfanato, eu chamava todos os meus colegas de orfanato para brincar. E na brincadeira, tínhamos lá uma bolacha chamada Pocazói, não sei se vocês conhecem aqui no Paraná. Bolachinha chamada Pocazói. Nunca? Se virem por aí, vão lá na Igreja São Pedro e levem um pouco para mim, pelo amor de Deus. Porque eu já procurei imensamente aqui, em todos os espaços de Cascavel, não encontrei. Então encontre e leve para mim, ficarei muito feliz. Que eram como se fossem as partículas da missa. É uma bolacha parecendo um olho, você poca e coloca no leite, então esfarela. Então, essa era a bolachinha, mas era a bolachinha do povo. Com certeza, né? Porque a do padre era maior. Não é verdade? É verdade ou não é? A hóstia grande, com certeza. Então, a hóstia grande ficava com o padre. E a hóstia pequenininha, as Pocazói, que era na verdade a bolacha mais barata da Bahia, essa, ficava com os membros que participavam da missa. Então, sempre encerrava na comunhão. Porque a gente não dava prosseguimento, porque rolava briga depois. Então, tinha-se isso também. Então, eu me vestia de uma toalha de banho, e ali na toalha, para simbolizar aquela túnica do padre. Então, se fazia todo aquele rito que a gente presenciava na missa. Então, mas tinha também o suco de uva, e o vinho, na hora da celebração, o sangue de Cristo. Quem é que bebe? Não escutei? Justamente. Então o padre que bebia também. Não tinha direito. Só coisa boa, né? Então o padre que bebia também. Então tinha essas experiências, meus irmãos. Mas também, como nós recebíamos muitas visitas no orfanato, inclusive recebi uma visita das irmãs, não sei se que alguém de vocês conhece, as irmãs de Santa Catarina de Alexandria. Vocês se conhecem? Quem conhece aqui? Levanta a mão. Ninguém conhece? Então eram as irmãs que trabalhavam pastoralmente lá no orfanato. E elas tinham um carinho todo especial por mim. Porque assim, minha gente, eu era pestinha, mas quando eu estava começando a participar realmente da missa e reparando tudo o que acontecia, eu deixei também me influenciar pela palavra de Deus. Claro. Quando você olha, observa e quer abrir o seu coração para a mensagem entrar em você, ela cresce, ela frutifica, ela torna realmente uma árvore que dá frutos em nós. E começou também a dar frutos. Eu comecei a ficar mais quietinho, mais reservado, comecei a estudar mais porque perdia mais também. Então,
No orfanato comecei a dar exemplo. Né? E isso tinha as irmãs de Santa Catarina que olhavam para mim com olhares muito particulares. Né? Mas veja, não era... E aqui a gente não pode dizer que sou uma pessoa privilegiada. Nós somos pessoas privilegiadas, especiais, melhores do que os outros porque estamos aqui. Não. O Senhor, Ele abre o seu coração e chama a todos. Nós respondemos a este chamado, é diferente. E Deus, quando Ele chama e exige de nós uma resposta, exige também um coração que está realmente aberto para isso. Por isso que na decisão, eu fui me decidindo pelo Senhor. E as irmãs foram me convidando para ir à casa delas. E lá, e aqui eu vejo um pouco diferente, porque como 99% da Arquidiocese de Cascavel, eu posso dizer hoje que é renovação carismática. Lá tem um pouco menos da renovação carismática. E o retiro que nós temos, a concepção lá, também é diferente aqui. Porque nos retiros não tem momentos de louvor, não tem palmas, não tem isso. Retiros é extremamente em silêncio. Você chega no ambiente e não pode dizer uma palavra, somente escutar a palavra de Deus e deixar que ela germine em você. Então, um profundo silêncio. Se você entrar no ambiente lá, né? Se você entrar no ambiente e arrastar uma cadeira, já é o motivo das pessoas olhar para você pedindo silêncio. Então, o silêncio absoluto. Porque o silêncio, na verdade, é se retirar, o retiro, se retirar do mundo e viver exclusivamente para escutar a Deus. Por isso, da experiência do deserto. E na experiência que eu fazia do deserto, lá no retiro que as irmãs me proporcionavam, eu tinha 6 anos de idade. 6 anos. E já fiz a minha primeira experiência de retiro. E nos momentos de deserto era o quê? Era o momento que você se retirava para ficar sozinho. Escolhia alguma parte da casa, da natureza, para ficar sozinho. E onde eu escolhi, vocês vão dizer isso, onde eu escolhia para ficar sozinho? Capela. Porque tinha quem lá? A Eucaristia. E a gente, quando se tem... Lá na capela se tem o tabernáculo, que a gente chama de sacrário, né? Lá no sacrário. Aquele sacrário, quando eu chegava, 6 anos, quando eu chegava naquela capela e olhava para o sacrário, eu desejava no mais profundo do meu ser. Isso é um desejo mesmo, do fundo do meu coração, que aqui, da forma como aquele sacrário era formado. Da mesma forma que abrigava a Eucaristia, eu queria que o meu coração fosse igual a esse sacrário. Que habitasse Jesus para o resto da minha vida. Então, no teu coração, o teu coração tem sede, tem fome. Tem fome e sede tremenda que essa tarde, calorenta, você veio aqui escutar alguma coisa. É sede. É fome da palavra de Deus, senão você estaria em casa dormindo. Ou fazendo alguma coisa a mais. Você estaria fazendo outra coisa. Mas por que resolveu estar aqui? Eu lhe respondo. Salmo 62, 63. Minha alma tem sede de Deus. Desde a aurora, a minha alma tem sede por esse Deus. E essa sede está impressa no coração do ser humano. Está impresso no teu coração. E cada vez mais, quando você deixa que o seu coração se escancare, mesmo sendo difícil, mas deixa um pouco, mesmo se o Papa Francisco dizia na Jornada Mundial da Juventude, deixa pelo menos uma brechinha. Essa brechinha, Deus ele quer colocar uma sementinha no teu coração. Aí ela vai germinar e vai estrondar o teu coração. Imagine comigo. Agora eu quero que você imagine mesmo. Pense aí comigo. Imagine. Um copo vazio. Você pegando esse copo vazio, indo diretamente à torneira. Abre a torneira. O que acontece com o copo? Aos poucos, aqueles espaços que antes era vazio, aos poucos vai se tornando preenchido.
quando chega até as bordas, se você continuar a derramar água, o que acontece com esse copo? Transborda. É o amor de Deus em nós. É esta sede do nosso coração. Quanto mais nós nos aproximamos diante da Eucaristia, que está a fonte da misericórdia, a fonte do amor, o nosso coração que antes era vazio, o nosso coração que antes era árido, seco, desértico, vai se tornando cada vez mais cheio, preenchido pela graça de Deus. E você vai se tornando tão cheio de amor, tão cheio de paz, tão cheio de serenidade, que você quer dividir com todos aquilo que você tem dentro de você. É isso que acontece o transbordamento. Derramar nos outros aquilo que está vibrando, incendiando, inundando o teu coração. Por isso que aquela experiência do sacrário foi muito importante e fundamental para mim. Eu levei e levo até hoje para o resto da minha vida. Então, a terceira palavra está começando a... né? Primeira palavra. Encantamento. Segunda. E terceira? Ainda no âmbito da decisão. Eu, com 8 anos, tive a primeira experiência de conhecer inconscientemente a congregação passionista. A congregação dos padres, dos religiosos passionistas. Inconscientemente. Por quê? Porque minha mãe adotiva, ela sempre me visitava também no orfanato. Não é porque ela não teve trabalho e tudo mais e me deixou simplesmente lá. Não. Sempre ia me visitar. Então ela resolveu marcar o dia do meu batismo. E no dia que marcou o meu batismo, com 8 anos, eu fui para a casa dela. E lá fiquei olhando e tudo mais. Será que eu um dia retorno, venho para essa casa? Esse sentimento de retorno à casa. E nós vamos aprofundar um pouco mais isso diante. O contexto de casa. Então, quando chegava naquela casa, cheguei na casa, esperando que minha mãe me atendesse e tudo mais ali, eu entrei num quarto. E lá naquele quarto tinha um monte de roupa. Inclusive, a minha roupa de batismo. Então eu peguei aquela camisa, que era uma camisa branca, e tinha um lápis, comecei a desenhar este símbolo, que eu via enorme, na camisa da minha mãe, que ela participava do coral do convento, que era um coral dirigido por um padre passionista, Padre Ângelo, e lá tinha enorme na camisa dela este sinal, este distintivo que nós chamamos, que é o distintivo da congregação passionista. Vi, achei bonito, veja, o encanto inicial sempre é interessante, achei bonito, desenhei no meu peito, lá na camisa, no peito. E era justamente a camisa do meu batismo. Minha mãe brigou tanto comigo, mas ela achou significativo aquilo, guardou até hoje e disse que no dia da minha ordenação vai levar essa camisa para mostrar como testemunho. Então, aquele dia também foi interessante que Deus já estava sinalizando os sinais mesmo da paixão no meu coração. Então, depois de muito tempo, não depois de muito tempo, mas com 8 anos, com 9 anos, eu ainda participando em muito da casa das irmãs de Santa Catarina, elas resolveram me levar para a casa dos meus pais adotivos. Mas eles ainda não tinham condições, mesmo meu pai já trabalhando, não tinha condições. Então elas resolveram, enfim, mandar cesta básica, dar roupa, tudo que eu necessitava para poder viver, elas iriam me dar. Então ficou até os 18 anos. Depois dos 18 anos, nem mais vi também essas irmãs, viu? Então até os 18 elas ficaram realmente ajudando os meus pais adotivos comigo. E lá eu comecei a conhecer mais a igreja. Por quê? Porque elas eram realmente de igreja, eram os ministros da Eucaristia. Tanto que os dois são ministros da Eucaristia há mais de 30 anos.
por um fato que aconteceu que não vale a pena, não é que não vale a pena, é por causa de outras coisas mais que precisam ser ditas aqui no testemunho, que isso daria imensamente um tempo maior. Então, na casa dela, eu comecei a perceber muitas coisas de igreja. Comecei a participar do grupo de coroinha, comecei a ser também coordenador de liturgia, da catequese, e lá comecei a realmente participar muito. E também me envolver com os padres passionistas. Achava também bonito o jeito deles celebrarem. E comecei a participar todos os dias, às 5h30 da manhã acordava, para estar às 6h30 lá na comunidade, para participar da missa, que eram os padres passionistas. E um deles me convidou uma vez para ir ao convento, eu comecei realmente a participar lá do convento. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o Padre Luiz, o Padre Hilário, e ali o Padre Luiz me ofereceu uma comunidade da periferia para trabalhar na pastoral. E essa comunidade da periferia era justamente a comunidade que eu fui abandonado. E lá comecei a me envolver com aquela gente. E eu via muitos meninos, e lá não tinha grupo de coroinha formado. E os adolescentes não queriam realmente participar de grupo de coroinha. O que acontecia? Eu cheguei lá na rua, comecei a ver um monte de menino, de adolescente jogando bola. O que é que fiz? Fizemos na comunidade um campeonato. Esse campeonato, futebol mesmo, e lá no campeonato começamos a atrair esses meninos para a igreja. E realmente foram 30 coroinhas começaram a participar da comunidade. E lá comecei também a me envolver com a família, com os pais, com as mães, e sentia no meu coração, quando olhava para a cruz, que Jesus tinha sede. E eu deveria anunciar a sede dele que transbordava na cruz. E eu anunciava isso para a família. E comecei também a atrair os pais e as mães para a comunidade, com a força que brotava da cruz. Mas também, convivendo com todos aqueles meninos, aqueles adolescentes, eu descobri que um deles era o meu sobrinho de parte de pai. E antes de entrar no seminário, minha gente, eu queria muito, quando rezava diante da cruz, vinha no meu coração o desejo de, antes de entrar no seminário, perdoar os meus pais biológicos. Perdoá-los e conhecer, porque eu não conhecia, e conhecer os meus pais biológicos. Então comecei a investigar um pouco mais e ir. E minha mãe adotiva foi comigo, porque eu queria conhecer primeiro minha mãe.